E vamos seguir, né? Vamos dar prosseguimento a essa aula, fazendo o bloco 2 dessas capitanias hereditárias. E vamos dar uma olhadinha nessas capitanias agora com qualidade, para pensar a introdução desse modelo econômico ligado ao açúcar, ligado à produção açucareira, e também alguns elementos que fazem parte dessa construção econômica colonial na realidade brasileira. Então, primeiro a gente tem que entender que esse produto, a cana-de-açúcar, foi escolhido porque é um produto caro na Europa, é um produto que é considerado uma especiaria, o sal do Índico. Esse produto foi escolhido principalmente porque você tem um alto valor de renda com ele, é um alto rendimento. Na aula de economia colonial, eu vou falar aproximadamente o valor que se tinha desse produto. E quando você tem as invasões holandesas, você tem uma queda gigante do valor desse produto. Eu vou fazer esse comparativo para vocês entenderem e visualizarem que era um produto que dava muita grana para Portugal. E com isso, é importante entender que Portugal usou esse produto para colonizar o Brasil. Pensou assim: tem muita terra, tem um território que lembra o clima indiano, a cana-de-açúcar tem uma origem oriental. Você trouxe essa cana-de-açúcar para o Atlântico, primeiro na ilha de Açores e Madeira, você trouxe essa produtividade, essa atividade cultural, essa cultura agrícola para o Atlântico primeiro, e aí com essa experiência você, pô, o solo aqui do Brasil é um solo que tudo dá, é um solo muito rico, nem fertilizante tem que colocar, solo de massapê, então é um solo que vai permitir você ter uma produção agrícola significativa. Então é importante pensar o açúcar com essa referência, né? E aí o modelo que você introduz é o modelo plantation. O que é o plantation? Plantation é o velho leme, latifúndio, rotação, monocultura, escravidão. O latifúndio, que são grandes extensões de terra, né, área de extensão de produção muito grande. A exportação, que é um modelo para fora, né, um modelo voltado para o mercado externo. Eu vou até comentar que no Age of Empires 3, que fala do mundo moderno, Sim. você tem duas construções que eu sempre destaco, que é a fazenda e a plantação. Aí qual a diferença fazenda e plantação? No jogo, fazenda dá comida, plantação dá ouro. Então você fala, ué, você planta ouro? Não, Sim. porque você já tem um entendimento que o Camponês. jogo, você vende aquela plantação. Então tá aparecendo aí cena do jogo em que tá gerando ouro. Por quê? Porque tá sendo exportado. E aí aqui no Brasil eu tive a cana. Nos Estados Unidos, nas 13 colônias, eu tive o algodão, eu tive o tabaco, eu tive o anil. Então eu tenho um modelo plantation, que é voltado para o mercado externo, que é voltado para a venda, tá? Para exportação. E aí você tem a monocultura, que domina, obviamente, as terras produtivas, você vai ter esse tipo de produção que olha somente um único produto para atividade econômica, mas é importante destacar que num engenho, vou botar aí uma imagem, eu vou até ter uma aula sobre isso, mas eu tenho uma área para outras atividades muito menor, para subsistência, para sobrevivência, não é uma área que vai produzir outros produtos para venda. Não, é para a subsistência do engenho, é para a sobrevivência daquele. Então eu vou ter uma área específica para isso, né? E escravidão, mão de obra escravizada, que também a gente vai ter uma aula para trabalhar somente com isso. No começo eu vou ter o nativo, que é o que está me acessível, e depois é importante pensar que eu vou introduzir o escravizado africano, né? Então é importante pensar no começo o escravizado nativo, depois o africano, principalmente com o governo geral, quando você introduzir, né, o comércio de escravizados. A gente vai comentar sobre esse fracasso das capitanias daqui a pouco, no bloco 3 e o governo geral nesse sentido. Então a gente já falou sobre o solo, já falou sobre o produto ser um produto rentável, e aí é importante pensar que Portugal, como eu já comentei, já dominava esse plantio em Açores e Madeira, nas ilhas do Atlântico, só que lá o negócio funcionou de outra forma, porque você tinha ilhas desabitadas, então você tinha um espaço de ilha de significativo ali que, né, não tinha uma preocupação de enfrentar nativos presentes, e aí foi muito mais fácil o trabalho, foi muito mais tranquilo, né? Esse é um dos motivos do sucesso lá e que até iludiu muitos investidores que vieram para cá, acreditando que seria um sucesso fácil aqui, né? E você tem a participação dos comerciantes flamengos, os cristãos novos, alguns protestantes ainda, lá na região de Flandres,
que investiram também e ajudavam esse mercado funcionar. Então você teve a entrada de capital de Flandres, capital esse dos flamencos, e aí essa galera também incentivou, teve investimento de banqueiros de Flandres lá na capitania de Duarte Coelho. Então ajuda a explicar, por exemplo, o sucesso lá de Pernambuco. É importante pensar o quanto que os comerciantes flamengos eles ajudaram até realizando esse refino final dessa indústria açucareira lá na região que hoje seria considerada, né, o território da Holanda. Então é importante pensar que esses comerciantes eles ajudam nesse processo de plantio. Então essa galera ajuda nesse pontapé inicial. Vale muito a pena a gente pensar isso quando você fala desse papel desses comerciantes de plantas nesse sentido. A contribuição desses comerciantes de Flandres vai favorecer um crescimento comercial importante dessa produção no Nordeste brasileiro, o que vai constituir uma potência lá em Pernambuco. Pernambuco vai ser a capitania de sucesso. Então já explica muita coisa. E como eu já tinha comentado, você agora tem uma necessidade de escravidão, essa escravidão ela vai se tornar uma situação, uma necessidade, uma demanda. No começo, eu vou ter uma escravidão nativa, e essa escravidão nativa ela vai ser utilizada de maneira significativa, e aí depois eu introduzo a africana. É importante a gente lembrar que o trabalho braçal ele é visto como algo pejorativo, então o português ele não quer trabalhar, ele não quer pegar mão na massa, então ele coloca o escravizado, o cativo, para poder, nativo ou não, nativo ou africano, para poder fazer esse tipo de trabalho. Então é importante a gente ficar com isso na cabeça. Tá, vamos lá. Como é que a gente pensa esse trabalho, né? Você vai ter pessoas de cor nativa ou cor negra fazendo esse trabalho, né? Esse trabalho ele vai de certa forma constituir uma sociedade que ela é marcada por aqueles que possuem muito, né? Aristocracia, seu engenho, a galera no topo. E essa galera é a galera possuidora de terras e escravos. Essa galera é a galera dos homens bons, é a galera que vai ter direito a ser eleita, né, nas câmaras municipais, vai ter muito poder nessa sociedade. Eu tenho uma sociedade de posse, uma sociedade de propriedade, e você vai ter a galera livre, o homem livre, que é aquele cara que não tem, mas que presta serviço a gente poderosa, que ganha o seu salário, que trabalha prestando serviço a gente que tem. Então, por exemplo, se eu fosse comparar nos dias atuais, eu seria um homem livre, porque eu não sou um homem de posses. Eu não sou um homem que possui um fazendão, um latifundiário. Essa elite colonial é uma galera muito rica. Eu sempre cito um caso, eu vou recorrer a um caso antigo, que foi uma vez que o Flamengo ele jogou contra o Internacional, se não me engano, é o título 2019, 2020, não me lembro agora. Mas é um título interessante que é o seguinte: havia um jogador no Internacional que ele tinha sido emprestado pelo Flamengo. E aí, um torcedor do Inter, um agricultor lá de Mato Grosso do Sul, pagou a multa para o Inter para o jogador jogar. E aí o cara jogou, foi expulso no primeiro tempo, aí o pessoal foi zoar, porque o cara pagou a multa, otário, pagou a multa do jogador e o jogador foi expulso. Aí o cara falou assim, amigo, galera, quem tá me zoando aí vai continuar pegando trem, vai continuar pegando um ônibus e eu vou continuar andando no meu carrão, no meu jatinho, porque esse dinheiro que eu paguei da multa de R$ 1 milhão é meu troco. Então o cara é um proprietário ligado à marca Quinó, se não me engano. Então, na época, a galera foi zoar ele e ele tirou onda. Isso é uma elite. Isso é uma galera poderosa, tá ligado? Então é importante entender que essa galera tem muito poder. E ele foi lá e depois ofertou ao São Paulo, se não me engano, uma mala branca de, ó, se ganhar do Flamengo, pro Inter ser campeão, eu dou um bônus, eu dou um dinheiro. Então, assim, o cara não tinha a ver com futebol, mas ele queria ver o time dele ganhar. E aí ele meteu essa, lançou essa, e a galera foi zoar ele, ele falou, eu sou gente poderosa. Então, quando eu falo de elite colonial, quando eu falo de homens bons, é gente com muito poder, é gente com grana pesada. Tem o resto, a galera, né, que presta serviço a esses homens, ou que tem o seu comércio, sua vendinha, e tem os escravizados, que é os mãos e os pés do senhor de engenho e de qualquer homem livre que possuísse escravizado. Então, muito interessante pensar que essa sociedade brasileira, ela é uma sociedade já marcada por certa ideia de privilégio, por certo privilégio,
por certa leitura de quem tem manda, quem não tem obedece. Então, o país ele foi construído em cima dessas bases. É diferente, por exemplo, quando você fala as 13 colônias, lá na região das colônias do norte, que é uma perspectiva diferente, é uma visão de mundo diferente, uma visão mais ligada ao trabalho. Então, é interessante pensar que a gente construiu uma sociedade de exploração. A gente tem discussões aí fortes, como a questão do 6 por 1, mas a nossa sociedade ela já foi constituída a partir de um trabalho exaustivo, a partir de uma lógica de que eu quero ganhar dinheiro explorando os demais. Então, é muito importante a gente entender os elementos que estão presentes na nossa sociedade que vêm do período colonial. Então, vamos dar prosseguimento, né? Prosseguindo, é importante pensar que os colonos eles tinham uma preocupação com a arrecadação tributária, né? Havia uma preocupação porque a metrópole ela exercia uma pressão muito grande sobre os colonos e essa pressão ela gerava um cenário em que os colonos se incomodavam, porque afinal a metrópole ela queria cada vez mais recursos em cima daquilo que era produzido aqui. A colônia ela só presta serviço para atender os interesses da metrópole. A colônia não tem livre-arbítrio, a colônia vai prestar serviço àquilo que a metrópole quer. Então é importante a gente pensar isso e entender que ao longo de séculos de domínio português aqui no Brasil, a metrópole vai aumentar cada vez mais o seu regime tributário. Isso é até interessante quando eu falar, por exemplo, de pós-União Ibérica. Então dá para a gente conseguir captar muita coisa aí. E outra coisa que afetava também era o recrutamento. Estava lendo o Vicentino da ESA e é interessante pensar que o recrutamento no período colonial era algo que incomodava, porque eu precisava o tempo todo ter uma lógica de defesa na sociedade colonial brasileira. Então era interessante pensar que havia uma estrutura de recrutamento, você tinha as tropas da metrópole, as tropas de linha, mas as milícias e as ordenanças eram da população colonial, para serem as milícias a segunda linha e as ordenanças a terceira linha, de auxílio das tropas de linha, que eram a primeira. Então, uma forma de quê? De defender a colônia o tempo todo. E aí vamos lá. Como eu já comentei, não só no nível micro de colono, mas no nível macro também você tem essa relação de exploração. Porque afinal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então é uma lógica colonial muito famosa, que é o entendimento de que a colônia ela vai prestar serviço à metrópole. A colônia ela vai produzir aquilo que a metrópole determina. E essa determinação da metrópole é o direcionamento da economia colonial. E a metrópole, ela obriga a colônia, é uma relação de obrigatoriedade, de exclusivismo, de comércio somente com a metrópole, chamado de pacto colonial. Então tá aí uma imagem muito boa, tá uma imagem que eu gosto muito, que é uma relação de pacto colonial, onde a metrópole, ela manda e a colônia obedece. Então a colônia obedece, metrópole manda, até nessa lógica, porque Portugal está aqui, né? Quer dizer, Portugal está aqui. E a colônia, o Brasil está aqui. Se você olhar o mapa, você tem Portugal no lado oriental do Atlântico e o Brasil no lado ocidental do Atlântico. Então é importante a gente visualizar dessa forma. Essa exclusividade comercial ela vai existir no momento de colonização, no momento de pré-colonial, porque Portugal determinava que só ele poderia tirar para o Brasil, combatendo os corsários. Mas quando você fala da colonização, você cria um comércio aqui, né? Você cria uma estrutura comercial aqui. Então, do momento dessa colonização, ocupação, até a vinda da família real. Quando Dom João vem para cá, eu acabo com isso, com a abertura dos portos. Porque aí eu permito que qualquer aliado de Portugal possa negociar com a colônia. Interessante pensar essa ideia. Na estrutura colonial, o poder político vai ser exercido pelas câmaras municipais. É importante visualizar que agora eu tenho a figura do quê? Do donatário, e abaixo do donatário as vilas com as câmaras municipais. Só tem autonomia se for vila, se tiver uma câmara municipal, como está aqui do lado, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Opa, aqui do lado, a câmara municipal. Então, é para cá? Acho que é para cá. É isso aí, é para cá. A câmara municipal é o local de exercício dos vereadores, primeiro grupo político da história do Brasil, onde você vai ter, obviamente, esses caras eleitos entre os homens bons, só poderiam ser eleitos aqueles que possuíssem terras escravizados, né? E aí você tem dois presidentes da Câmara Municipal. Ou é o juiz ordinário, que é o cara que
eleito pela Câmara Municipal, é um cara dali da colônia, então um homem bom, ou Juiz de Fora quando é indicado pela metrópole. Então é importante a gente visualizar a Câmara Municipal como um exercício de prefeitura. Não existia prefeitura. Existia a Câmara Municipal e o presidente da Câmara, ele cuidava das demandas da vila. E desse cuidado de demandas, eu tinha cuidar de rua, fornecimento de água, que é muito importante, as bicas públicas, né? Você tem, por exemplo, a bica mais antiga da cidade do Rio de Janeiro, Lago da Carioca. Então você tem aquela região que é bem próxima à região central, que é a região central da cidade. O fornecimento de água era algo importante. Então você consegue ver nessa imagem aqui também, nessa imagem não, nessa imagem está a Câmara de São Vicente, mas nessa aqui com a Câmara de Mariana, você vê um bebedouro público ali, uma bica pública, que é aquele totem ali que está ali no meio da praça. Então, eu estive lá em Mariana, Câmara Municipal de Mariana, a primeira Câmara Municipal da região das Minas Gerais. Então, interessante, legal, que hoje, né, Mariana e Ouro Preto, uma do lado da outra, né? Então você tem as câmaras municipais como um poder de exercer o poder político dessa realidade colonial, desse momento inicial do Brasil. E é importante pensar que a partir do pós-União Ibérica, você vai ter uma predominância de Juiz de Fora, onde Portugal aumenta o controle sobre as câmaras municipais, onde Portugal reduz o poder dessas câmaras municipais num contexto em que eu preciso aumentar a arrecadação. Então é legal você imaginar que a Câmara ela vai sofrer alterações, né? E aí é importante também a gente visualizar que a Câmara não aceitava peãozada. Há pouco tempo você teve um movimento aí de manifestação de greve na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria até deixar isso para eu poder postar nas redes sociais, que você teve lá o movimento dos professores. E aí o vereador William Siri, ele falou assim, a Câmara Municipal é a Câmara do Povo. Desculpa, William Siri, mas a Câmara Municipal foi criada para representar os interesses da elite, de uma elite colonial que sempre buscou acharcar a população, que sempre determinou que só podia entrar e pisar naquela Câmara quem era agente de poder. E aí eu tenho até um reforço no século XVIII, no início, que dizia que não poderia ter mecânicos, operários, degredados, judeus e outros pertencentes à classe dos peões. Então, desculpa, vereador, mas a Câmara Municipal ela nasceu para representar os poderes de uma elite poderosa. Então, quando você fala Câmara do Povo, desde quando, vereador? Então, a gente vive uma situação complexa e é interessante até para essa aula para você entender que a Câmara Municipal ela representava os interesses de uma elite colonial. Beleza? Eu vou parar esse bloco 2 aqui. Daqui a pouquinho a gente faz o bloco 3 e a gente fala do fracasso das capitanias e o que Portugal fez para evitar a falência desse projeto colonial. Beleza? Até daqui a pouco.